Olá galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, né? Meu nome é Cleidson e gostaria de compartilhar com vocês o meu QR Code, né? Peço a vocês que possam fazer aí uma doação de qualquer valor através desse meu QR Code que está aí na tela, que de certa forma qualquer quantia para mim vai ter muito valor, porque como vocês sabem, para ajudar, né, no meu trabalho aqui da criação de vídeos, para que eu possa trazer mais vídeos de qualidade e para que o meu canal possa crescer, beneficiando assim a todos vocês do, do YouTube. Beleza, galera? Então peço aí a colaboração de cada um de vocês e desde já agradeço a todos, né? Que vocês possam fazer um bom proveito aí do conteúdo. Beleza, galera? Então vamos que vamos. Agora, ó, vamos dar. Não é possível, não. Vem, vem. Também cabe destacar, estou com o dente quebrado. Também cabe destacar, entre tantos outros projetos de infraestrutura nacional, trabalha em todas as etapas. Vou tirar isso aqui. Desde a formulação das políticas do planejamento. A gente vai acompanhar uma ação da Polícia Civil hoje na casa de uma adolescente acusada de cometer crimes cibernéticos graves. O alvo, 4 adolescentes que estão ligados ao grupo que ateou fogo a um morador de rua na zona oeste do Rio de Janeiro em fevereiro. Quantos anos ela tem? 14 anos. Bem nova, né? Olá, senhora, muito bom dia. É a polícia. Está com uma ordem judicial para poder visitar a sua casa? Você suspeitava de algo? Não, nunca achei que a minha filha tivesse contato com esse tipo de gente. O Profissão Repórter investiga o que faz crianças e jovens serem vítimas ou acusados de crimes nas plataformas de jogos da internet e das redes sociais. O Mistério gosta de dizer que é um investigador digital. Nas horas vagas, ele se une a 4 amigos para identificar crimes de ódio nas redes sociais. Pegamos um flagrante. Que nada, ninguém vai saber. Alguma vez você compartilhou ou armazenou no seu computador imagens de abuso sexual infantil ou de pornografia infantil? Não me recordo. Sua mãe, qual eram as regras de uso do celular que ela fazia, de computador? É meio leiga, ela não sabe a lei. Você vai ficar na internação no Degase por causa das coisas que te trouxeram até aqui. Eu começava a querer jogar online e dentro desses jogos online eu conheci pessoas que foram me oferecendo tipo de trabalho e eu acabei entrando em associações criminosas. Fui puxar dado das garotas que não estavam mais querendo obedecer. Então a gente dava um jeito de ameaçar. O que os pais podem fazer para que eles consigam jogar, consigam se comunicar, mas também não corram perigo, né? Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora no Profissão Repórter. Vamos lá.
A gente vai acompanhar uma ação da Polícia Civil hoje na casa de uma adolescente acusada de cometer crimes cibernéticos graves. A gente vai acompanhando essas duas viaturas aqui até a casa onde a mãe dela mora. Vamos lá. Esse prédio ali mesmo. É ali, ó, a entrada de baixo. O DHPP de São Paulo está participando da Operação Adolescente Seguro em apoio ao Rio de Janeiro. A gente está com uma ordem judicial para cumprir a mandado de busca. Você pode acompanhar. A operação foi determinada pela juíza Vanessa Cavalieri, do Rio de Janeiro. Mobiliza delegados e investigadores em outros 5 estados: Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. O alvo: 4 adolescentes que estão ligados ao grupo que ateou fogo a um morador de rua na zona oeste do Rio de Janeiro em fevereiro. Quantos anos ela tem? Uma adolescente de 14 anos. Bem nova, né? Mas hoje a gente vê vários casos. A gente tem vítimas e autores de ato infracional de 10 anos, 11, 12. Olá, senhora, muito bom dia. É a polícia. Precisa conversar com a senhora, por favor. Comigo? Sim, senhora. Você tá com uma ordem judicial para poder visitar a sua casa, tá? Sim. Tá bom? Aqui, ó, tá aqui. Você tá sozinha? Eu tenho a minha filha de 10 anos. Só vocês duas? Tem outras filhas? Eu tenho... tem menina. Ela fez 14 anos ontem. Ela mora no Paraná. Foi o pai dela no final do ano. Ela foi pra lá. Os policiais apreendem um computador que era usado pela jovem. No celular da filha mais nova, a delegada encontra uma mensagem da irmã, que está no Paraná, orientando a menina de 10 anos a apagar tudo que estava nele. Tá pedindo aqui para formatar o computador dela, para vocês apagarem as coisas. Mexe lá e só tira uma foto das contas do Google. Você apagou as contas dela daqui, do computador? Não, eu não sei fazer isso. Você não conhece. Na sala, sentada, a mãe ainda tenta entender direito por que os policiais amanheceram na casa dela. A delegada explica que a filha mais velha é investigada por fazer parte de grupos que disseminam ódio e cometem crimes na internet. Por isso que ela está na investigação. E é importante os pais saberem, porque os crimes são extremamente graves. Tem maus tratos aos animais, tem estupro virtual. Você suspeitava de algo? Você já... Não, nunca achei que a minha filha tivesse contato com esse tipo de gente. E fora que dentro dos grupos, as meninas se cortam. A gente tem muitas vítimas de automutilação. Fazia muito isso. Mas se cortava? Demais. Eu já vi ela esquentando faca e se trancando no quarto. Pegava a faca de cozinhar da minha mãe, esquentava e ia pro quarto se trancar. Você já viu isso? Já. Um calor, ela de agasalho, tira isso, vamos. Não, me deixa, eu quero. Mas na verdade era escondendo os cortes. E na escola a senhora disse que ela sofria bullying, é isso? Porque ela é magra, branca, era apelido tipo macaca albina, aí falava do nariz dela. Chegaram a procurar algum médico, levar ela para algum local? Pra psicóloga, né? Ela toma remédio. Ah, ela estava tomando remédio? Remédio pra ansiedade, depressão. Hoje as plataformas têm que ser monitoradas. Tem que tomar um cuidado muito, mas muito grande com o que elas acessam e o que elas fazem. É perceptível que o que elas fazem na internet é para poder chamar atenção, para ser aceito. Muitas vezes elas são vítimas porque elas começam a sofrer o bullying, começam a querer chamar atenção de outras formas, mas elas também incentivam os outros a praticar crimes contra outras pessoas. Está na hora de rever alguns pequenos comportamentos que podem ajudar a prevenir vários crimes e que elas sejam vítimas e também autoras. Retirada de celular no período da noite. Porque na hora que vai dormir, o celular carrega no quarto dos pais. Se for acessar jogo, que seja o acesso onde que as pessoas passem e vê. Se tá jogando, não tem problema tá jogando. Mas que joga aqui na sala. Porque a internet é um ambiente totalmente obscuro. E a gente sempre fala, não conversa com quem você não conhece. Você não fala isso pra sua filha? Não. Como que elas conversam na internet com pessoas que elas não conhecem? A
Essa gravação que a gente vai fazer agora vai ser um pouco diferente. Não posso dizer em que cidade a gente está e nem o nome da pessoa que a gente vai encontrar. Ela inclusive me pediu para chamá-la por um codinome que é Mistério. E o Mistério, ele tem uma espécie de vida paralela. Durante o dia ele tem um trabalho normal e à noite ele tem um trabalho diferente, que é o que a gente vai acompanhar. Esse trabalho que você faz, né? A sua família sabe disso? De forma alguma eu deixo eles saberem dessa informação porque eu poderia colocar eles em risco. E você já recebeu muita ameaça de morte? Já, diariamente. E esse lugar aqui que você vai receber a gente não é a sua casa? Não é a minha casa. Eu aluguei um Airbnb pra gente poder conversar numa boa, pra gente não expor literalmente nenhuma informação que possa ser pessoal. Senta aí, fica à vontade. Todo o seu trabalho é aqui no computador? É tudo 100% no computador. O Mistério gosta de dizer que é um investigador digital. Ele tem apenas 21 anos e está prestes a se formar na Faculdade de Tecnologia da Informação. Nas horas vagas, ele se une a 4 amigos para identificar crimes de ódio nas redes sociais. Os casos são divulgados em um canal que eles criaram. Esse canal fala a verdade nua e crua. O desafio da nossa reportagem, talvez esse seja o primeiro de todos, é fazer as pessoas entenderem o que é a plataforma mais usada para esses crimes, que é o Discord, né? Bom, basicamente é um aplicativo comum que você pode adicionar seus amigos ou entrar em grupos de amigos. O Discord é uma plataforma criada há 10 anos que tem mais de 200 milhões de usuários no mundo. Para entrar, basta abrir uma conta e criar um grupo, ou participar dos que já existem. São diferentes tipos. Tem grupo para ouvir música, jogar ou estudar. Dá para conversar por vídeo, mensagem de texto ou voz. Ele é usado, sempre foi usado para jogos, comunidade, pessoas que gostam da mesma série se conhecer. Só que existe aquela minoria de link público, infelizmente, que fazem essas atrocidades. Para quem não sabe, atualmente existe um grupo chamado OAP, que é um grupo de investigação, Organização Antipaneleiro. Paneleiro é como é chamada a pessoa que participa desses grupos de disseminação de ódio, que são conhecidos como panelas. Os casos chegam por denúncias anônimas. Mistério explica como fez para confirmar uma dessas denúncias. Ele comparou imagens da live de um crime com fotos pessoais do acusado, buscando semelhanças. A gente fez tanta ligação nessa imagem que a gente ligou a cor do cabelo da pessoa, a cor da cortina do quarto da pessoa, o objeto, né, que parece que está na parede ali também da pessoa. Isso aqui são imagens da live da vítima, né? Você achou fotos do acusado num perfil dele e aí você comparou as fotos. Perfeito. A gente, inclusive, tem um policial dentro da nossa equipe, que é onde a denúncia realmente começa a seguir. Os 2 foram identificados e denunciados. Mistério nos conta que já são 4 anos de colaboração com a polícia. A gente já identificou mais de 400 suspeitos, a gente tem uma média de 250 pessoas que foram presas, mais de 100 vítimas que foram identificadas e salvas. A ideia é tentar pegar essas coisas ainda nessa fase de planejamento. Para exatamente acabar com o plano, para não acontecer. Tem algum caso recente, assim, mais grave que você tenha feito, que tenha dado um... Bom, o atentado contra o morador de rua... A pessoa grava colocando fogo num morador de rua, é isso? Exatamente esse caso. O crime foi filmado e transmitido ao vivo por uma rede social. No momento em que a transmissão era feita, 141 pessoas acompanhavam o crime ao vivo. Nós congelamos o vídeo porque o que vem a seguir são imagens fortes. Foi a gente que ajudou a prender ele. No canal da internet, Mistério mostrou que tanto o adolescente de 17 anos que ateou fogo ao morador de rua, quanto o amigo dele que gravou as imagens, foram identificados e denunciados. A gente conseguiu identificar ele e identificar aquele amiguinho dele. Para a Polícia Federal, denúncias como essa são importantes, mas deve haver limites para esse tipo de atuação. Me preocupa muito o surgimento de pessoas que se autodenominam justiceiros do ambiente cibernético. Ele não pode armazenar material, ele não pode adotar uma série de medidas investigativas que o Estado pode, e há um risco até para a integridade física dele, né? Esses grupos, muitas vezes, são grupos estruturados, são grupos com repercussões internacionais, né? Então, a própria integridade, né, muitas vezes, desse investigador pode estar em risco a depender do tipo de comportamento que ele adota. E a gente consegue entrar em alguma comunidade para ver como que é? Quero mostrar uma panela para vocês verem até a questão das falas. Eita, tem gente em chamada e eu acho que está acontecendo alguma coisa.
Quer dar uma olhadinha ao vivaço o que está acontecendo? A gente consegue ver? Vamos descobrir. Então, ó, 150 membros hoje terá evento de faquinha, sangue, braços e coxas. Hoje às 21h45. Inclusive é daqui a pouco. São 9h25 agora. A nossa equipe está no Rio de Janeiro para mostrar o que acontece depois que jovens infratores que transgridem a lei no mundo virtual são apreendidos em ações policiais. Aqui é o Núcleo de Atendimento Integrado, onde funciona a Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro. Os adolescentes apreendidos, eles vêm para esse local para aguardar as oitivas e as audiências para só então definir o futuro desses adolescentes. As audiências acontecem neste mesmo prédio. Nós vamos acompanhar uma delas, de um jovem de 18 anos que é acusado de diversas infrações cometidas pelo Discord. Na época das infrações, ele era menor de idade, por isso ele é julgado aqui. No dia 15 de maio, às 13h45 da madrugada e 13h47 da madrugada, o representado ofereceu, disponibilizou, encaminhou e transmitiu imagens de cenas pornográficas envolvendo uma adolescente. No dia 7 de junho, expôs à venda arquivos contendo cenas pornográficas envolvendo criança e adolescente. No dia 13 de maio, instigou uma vítima não identificada a praticar automutilação. Alguma vez você recebeu ou compartilhou ou armazenou no seu computador imagens de abuso sexual infantil ou de pornografia infantil? Não me recordo. Você não recorda ou você sabe que você não fez? Não fiz. Quando você começou a usar o Discord, como é que era a supervisão? Sua mãe, qual eram as regras de uso do celular que ela fazia, de computador? É meio leiga, ela não sabe a lei. E a maioria das vezes quando eu estava utilizando o computador, eu era de madrugada. E de madrugada sua mãe estava dormindo? Sim. Então ninguém supervisionava quando você estava usando o Discord? Sim. Tem uma informação aqui de que você teria convencido a menina a se automutilar. Você lembra disso? Não me recordo. Tá. Tem aqui também no seu IP uma conversa sua com esse outro usuário, na qual ele pede está escrito aqui, lança os pesados. E você disse, pesado só pagando. Se pagar, pode escolher a idade. Pode me explicar essa frase, o significado? Não me recordo de ter escrevido isso. A psiquiatra que acompanhou o homem é ouvida como testemunha de defesa. Os pais eram separados desde os 5 anos de idade e até esses 5 anos ele sofria agressões violentas do pai. Ele sempre foi agitado, não dormia, tinha poucos amigos, sempre pensou em suicídio desde criança e era muito agressivo. Constatei uma doença gravíssima, um autismo desde a infância, com a evolução para uma esquizofrenia. Depois dos depoimentos, a juíza dá a sentença. Você tanto entende que é errado que você não falou o que você fez. Não falou para aqui, não falou para eles. Não falou para ninguém. Porque você sabe que é errado. Então você vai ficar na internação no Degase por causa das coisas que te trouxeram até aqui. E eu vou também mandar fazer uma avaliação psiquiátrica para poder investigar se existe um transtorno de personalidade ou não, para evitar que esse fato se repita. Até porque hoje você responde ainda como menor de idade. Mas se você repetir isso agora, você já é adulto. E aí você vai para o presídio, a pena é outra e a vida é bem diferente. Pode dar um abraço à sua mãe, pode ir. Converso com o jovem logo após a sentença. Muita coisa está sendo imputada contra mim. E tem algumas coisas que não provam. E meu advogado vai falar sobre isso. O advogado que defendia o jovem apreendido abandonou o caso. Ainda cabe recurso no processo e ele pode ser acompanhado por um advogado designado pelo Estado. Mas a Defensoria Pública do Rio de Janeiro informou que ainda não foi procurada pela família do rapaz e a juíza ainda não nomeou uma nova defesa. Você era usuário do Discord? Sim, eu era usuário do Discord. Era um escape para mim. O que você buscava lá nessa rede? Eu buscava amizades que me levaram aqui. O perfil desses adolescentes é esse, são meninos que não
não se ajustam ao mundo aqui fora, né? E lá eles encontram esse pertencimento e aí eles são captados ou cooptados pelo afeto. Através desse afeto, dessa necessidade de aprovação do grupo, de pertencimento, eles são levados a começar a praticar transgressões, pequenos delitos, pequenas maldades, e aí aquilo vai aumentando, crescendo, até porque eles vão ganhando status no grupo quanto mais coisas horrorosas eles fazem. Mistério é o apelido desse jovem que gosta de dizer que é investigador digital. Ele conta que identifica abusos e crimes e denuncia para a polícia. Vamos ver o que eles estão falando no chat. Os caras tá a nível terrorista, né? E todo mundo de lá é satanista, né? Nas primeiras conversas já temos falas preconceituosas e de ódio. Os caras não gostam de negro nem de viado. Mas bastam alguns minutos para identificar indícios de outros crimes mais graves. Eu tinha um mano lá que ele era meu fornecedor de conteúdos, você sabe. Pegamos um flagrante. Ele escreveu assim: eu aceito todo o pornô que você conseguir me mandar. E eu acredito que você já sabe que esse pornô não é um tipo de pornô comum que eles estão falando. Deve ser CP. CP é uma sigla em inglês que significa Child Porn, ou pornografia infantil. Se tu arrumasse uma criança... Eu sou bucha para fazer evento com criança. Que nada, ninguém vai saber. Todo mundo que estiver participando da chamada fazendo coisa errada vai ser denunciada. Os participantes avisam que a live vai começar. Quase 40 pessoas participam do evento. 34 estão na plateia, só assistindo tudo ao vivo. Uma voz masculina dá instruções para a jovem que vai ser a protagonista da ação. Qualquer coisa, se perguntarem sua idade ou algo do tipo, você tem mais de 18 anos. É de menor? Ai, começou. Eu tava vendo se tava bom pra cortar. Claramente dá pra ver que não é uma pessoa de maior. Fala quantos anos você tem. Tenho 18. Ok. E você tá fazendo isso por quê? Porque eu gosto. A mãe. E ela mutou. Olha a coroa aí. Só que a mãe, que tinha entrado de repente no quarto, logo vai embora. E a jovem volta a participar da live. O rapaz, que comanda, pressiona para que ela continue. Eu vou contar até 3. E no 3 você puxa bem rápido, tá bom? Tá. Você fecha os olhos na hora e puxa bem rápido, o mais rápido que você conseguir. 2, 3, puxa. A adolescente faz vários cortes na própria perna. Esse cara vai ser responsabilizado por isso porque ela é de menor. Agora, o que me impressiona um pouco também é que isso tá acontecendo. A gente está claramente vendo uma menina cortar a própria perna. Ao vivo. E não cai. Então, essa é a parte que o Discord é lenta. Eles derrubam depois que acontece. Mas se a gente não tem um botão que a gente possa denunciar isso agora? Enquanto a gente estava mexendo, eu já estava denunciando. Ó, já foi denúncia. Pô, é uma plataforma que tem acontecido muita coisa errada. Inclusive, a gente viu ao vivo, denunciando e continuando no ar. Em nota, o Discord diz que investe fortemente em ferramentas de segurança e que tem equipes especializadas que monitoram, identificam e tomam medidas proativas contra grupos de ideologias de ódio ou violência. Todas as denúncias que o Mistério recebe, ele encaminha para o Laboratório de Operações Cibernéticas, o Cyberlab. O laboratório é uma estrutura vinculada ao Ministério da Justiça que colabora com polícias de todos os estados do Brasil para combater os crimes que estão sendo cometidos online. Mas aqui também tem muito sigilo. Os policiais não revelam a sua identidade nem o espaço onde o laboratório fica. Só que pela primeira vez o coordenador do grupo aceitou receber uma reportagem para mostrar um pouco do trabalho deles. Acho que é a chamada que a gente estava, né? Esse foi encaminhado pelo Mistério? O rapaz que estimulava ali a mutilação da menina, ele era maior de idade? Sim, maior de idade, do Rio de Janeiro. Ele foi preso? Ele foi preso, essa gravação foi do dia 14 de abril, e ele foi preso no dia 20 através de uma outra operação. 3 adultos foram presos e um adolescente foi apreendido hoje no Rio de Janeiro, suspeitos de planejar pelas redes sociais o assassinato de uma pessoa em situação de rua nesse domingo de Páscoa. Por mensagem, o advogado de defesa de Kaique Santana disse que os fatos narrados no inquérito não correspondem à verdade e ele vai provar que é inocente.
O diretor do Cyberlab diz que só este ano foram organizadas mais de 60 operações contra os criminosos digitais. Em alguns casos, o pai e a mãe só sabem o que o filho estava fazendo na internet quando a polícia foi lá efetuar uma apreensão ou uma busca e apreensão. Isso nos assusta. Por quê? Porque o pai e a mãe acham que o filho, conectado 15 horas, acha que o garoto está seguro. Não está. É só ir lá no final, né? Valeu. Só para te mostrar, aqui é a porta de entrada, aqui faz todo o acolhimento inicial antes de ir para a unidade socioeducativa, onde ele vai cumprir a medida. Você vai ficar na internação no Degase por causa das coisas que te trouxeram até aqui. No dia 13 de maio... Depois de acompanhar a audiência na Vara da Infância e Juventude, viemos conhecer o Degase, Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro. Para cá são trazidos os jovens que receberam da Justiça uma medida socioeducativa, seja de semiliberdade, em que o adolescente pode sair da instituição em horários determinados, ou a de internação, com reclusão completa de até 3 anos. Eles são acolhidos por uma equipe técnica, pedagogo, assistente social, psicólogos, para que ele retorne ao convívio em sociedade muito melhor do que ele entrou. O estado do Rio conta com 24 unidades como esta. Dos 850 jovens internados atualmente, 18 cometeram infrações na internet. São 6 casos de perseguição, o stalking, 6 de terrorismo, 5 por armazenamento de imagens de abuso sexual infantil e 1 caso de furto por fraude eletrônica. E eles ficam aqui nessa parte aqui interna aqui. A gente tem internos hoje aqui? Tem. Um dos jovens internados aceita falar conosco. Ele está no Degase há 1 ano e 10 meses. Você veio pra cá, você tinha quantos anos? 17. Hoje? 19. O que te trouxe aqui? Crime contra a criança. Como que você chegou até esse crime? Por meio de outras pessoas. Onde que você conseguiu essas amizades? Pela internet. Aí as pessoas chegavam, pediam. Aí, pra querer agradar a pessoa, ia lá e procurava pra ela. O que elas pediam pra você fazer? Achar os tipos de vídeo, de coisa que elas queriam ver, aí eu ia, procurava e mandava pra elas. Quais eram esses vídeos? Vídeo de crime contra a criança. Pornografia? É. Você consegue ter amizades aqui dentro? Eu não procuro muito, não. Por quê? Por medo. Aqui dentro é tudo diferente, né? O pessoal mais agressivo. Já até aconteceu comigo uma vez, eu acabei de chegar, aí um funcionário do Degase falou para os garotos que tinha acontecido. Aí quando eu cheguei no alojamento, os garotos falaram: ou tu pega de um garoto só, a galeria toda vai te bater. Eu preferi deixar um garoto só me bater. Aí foi garrafa, livro na cara, soco, chute. Em nota, o Degase informou que a agressão relatada pelo jovem foi investigada internamente, mas que a história não foi confirmada. O departamento informou que o adolescente se envolveu em um conflito entre socioeducandos e que ele foi atendido pelas equipes de segurança e apoio. Depois, o rapaz foi transferido para uma outra unidade para garantir a segurança dele. O que você tem aprendido aqui no Degase? Aprendi que toda ação tem uma reação. Tudo que a gente faz mais pra frente pode demorar, mas vai ter consequências. Consegui terminar meus estudos, consegui fazer prova de vestibular. Então, tem a parte boa e tem a parte ruim, né, do sistema. Mas se a gente for pensar só na parte ruim, a gente acaba ficando maluco. O que é a internet pra você? Pode ser uma coisa que ajuda muito no dia de hoje, mas também pode ser uma coisa que, se a gente não tiver cuidado, acaba destrói tudo, né? Acaba com a gente. Acaba com as outras pessoas. As pessoas falam muito sobre se perdoar, só que eu acho que se perdoar é uma coisa muito difícil, ainda mais depois do que aconteceu. Um dia eu posso conseguir, mas por agora eu acho que não. Essas situações começaram a entrar, a atravessar os muros da justiça. Houve uma necessidade de nós sairmos de dentro desses muros para alcançar outros lugares. Entrar nos muros de escolas, por exemplo, a fim de levar esse conhecimento, porque nós acreditamos que o conhecimento traz poder.
E o conhecimento tanto de escolas quanto de famílias, de crianças e adolescentes faz com que eles tenham mais poder para poder resolver, adotar outras condutas a partir de situações novas que estamos tendo que nos debruçar. A gente vai tentar falar agora com uma das adolescentes apreendidas na operação de ontem contra crimes cibernéticos. Ela tem apenas 14 anos e ela está aqui nessa delegacia da Polícia Civil aqui do Paraná. A jovem e outros 3 adolescentes foram apreendidos por determinação da juíza Vanessa Cavalieri, do Rio de Janeiro, responsável pelo caso do grupo que ateou fogo ao morador de rua em fevereiro. Tivemos autorização da família e da justiça para entrevistar a menina. Para a gente é muito importante escutar. Eu era namorada do que tacou o fogo no mendigo. Ah, você era namorada do menino que tacou fogo no morador de rua? Era. Tudo começou por volta do início de 2023, quando eu começava a querer jogar online. E dentro desses jogos online eu conheci pessoas que foram me oferecendo tipo de trabalho em servidores e eu acabei entrando em associações criminosas. A jovem conta que durante 1 ano e meio foi gerente de dados de um grupo do Discord que reúne mais de 3.000 crianças e adolescentes. Ela diz que o líder do grupo é um homem de 25 anos chamado Andrei. Tinha os eventos pagos que as pessoas pagavam para assistir. E quando o evento era pago, a gente ficava com uma parte do lucro ou com cartões que a gente roubava. E aí isso faz com que o jovem fique popular? Como é que é? Fica popular, ele fica respeitado porque as pessoas têm medo dele. Você era popular? Bastante. Você sempre foi popular no Discord ou teve algum momento que você não... No começo eu não era, mas o Andrei me tornou popular. O que eles faziam nesses eventos pagos? Normalmente era garotas se automutilando. Ela diz que participou de mais de 300 eventos. Eu gravava e mandava tudo pro Andrei. Você gravava o quê? Eu gravava ela se mutilando pelada. E tinha um papel determinante na disseminação do crime de abuso sexual dessas menores. Eu ia puxar dado das garotas que não estavam mais querendo obedecer. Então a gente dava um jeito de ameaçar. Como é que vocês ameaçavam? Eu pegava os dados da mãe, a gente mandava pra ela e falava assim, que a gente ia dar 10 minutos pra ela decidir o que ela quer, senão a gente ia acabar com a vida dela, porque a gente pegava a escola, pegava o grupo de escola, tudo. Em algum momento você se enxergou na situação de vítima no Discord? Sim, se ameaçavam não me pagar mais, se ameaçavam contar pros meus pais, puxar os meus dados e acabava que me prendia mais naquilo. Você já se automutilou? Já. Eu comecei a me automutilar em 2022, quando eu tava passando por uma fase difícil da minha vida. E aí eu não tinha uma boa relação com a minha mãe, eu brigava muito com a minha irmã, eu brigava muito com meu pai, não me dava bem na escola com ninguém. Seu pai ou sua mãe já tentaram monitorar o que você acessa na internet? Não. Nunca? Nunca. Você acha que isso teria te impedido de fazer isso? Teria, e eu seria muito grata hoje em dia. No próximo bloco. Boa noite. Esse horário aqui só tem vocês, né? O Núcleo de Observação e Análise Digital funciona 24 horas porque os crimes acontecem nas madrugadas, quando os pais estão dormindo. E a gente consegue salvar de estupros virtuais, de automutilações e até de suicídios. Como é que vocês fazem para salvar essas vítimas? O que os pais podem fazer para que eles consigam jogar, consigam se comunicar, mas também não corram perigo, né? Boa noite. Esse horário aqui só tem vocês, né? O Núcleo de Observação e Análise Digital foi uma necessidade urgente, porque nós vimos esses crimes se multiplicarem. Ele funciona 24 horas porque os crimes acontecem nas madrugadas, quando os pais estão dormindo. Esse núcleo existe desde novembro. E desde então nós temos um monitoramento ativo de mais de 600 alvos, quase 800 vítimas, e a gente consegue salvar de estupros virtuais, de automutilações e até de suicídios.
Tem uma estimativa de quantas vítimas vocês já salvaram aqui? 109. Como é que vocês fazem para salvar essas vítimas? Nós somos acionados pelos policiais que estão online, também por algumas plataformas que, verificando que isso está acontecendo, também nos acionam. Aí, imediatamente, é feita uma varredura nas redes e a gente consegue localizar quem é essa vítima, onde ela está. Vai uma viatura até o local. Já tivemos casos que a vítima foi salva através do contato de uma policial nossa para a avó. A avó sequer sabia que ela tinha consumido muito medicamento e que ela iria, assim, a óbito. E o corpo de bombeiros interviu e essa vítima foi salva. A gente tem relatos, né, de que essas coisas no Discord, em 2020, vinham acontecendo, mas em pequena escala, não tinha nada desse abuso, dessa automutilação. Era mais mesmo um grupo, né, que se formava para praticar ali racismo, todo tipo de discriminação, preconceito. O que mudou de lá para cá? Aumentou muito e aumentou também a violência. O Mistério e os amigos dele recebem denúncias de crimes cometidos na internet. E você recebe essas denúncias como? E-mail, direct, às vezes mensagem. Eles também acabam ajudando algumas vítimas. É o caso de uma adolescente que há 2 anos não participa mais dos grupos que propagam e cometem crimes de ódio. Ela aceitou conversar com a gente sem mostrar o rosto. E para fazer a entrevista com ela, eu vou utilizar o Discord. Eu não tinha uma vida social, então eu achava grupinhos que me fazia bem, entendeu? Eu conheci um menino no Roblox. Todo dia, 85 milhões de pessoas usam o Roblox, uma das maiores plataformas de jogos do mundo. Essa jovem era usuária desde os 9 anos de idade. Era um jogo super infantil, normal. E ele veio, entrou no jogo e me chamou para essas coisas. A gente virou amigo, só que eu também comecei a gostar dele. Ele era criança, adolescente ou ele era maior de idade? Ele era maior de idade. Tipo, ele tava nos 18, 17 anos. Você chegou a pedir ajuda para sair desses servidores, né? Sim, eu pedi. Eu estava sendo ameaçada, entendeu? E eu tive muito medo. Eles já fizeram eu pingar vela quente no meu corpo inteiro. Já me fizeram a beber 1 litro de energético, 2 litros com remédio. Já me fizeram me cortar. É sempre falando da família, que vai mandar pra família, que vai dar óbito na família, vai tirar a renda delas. É igual quando uma mulher, ela sofre agressões em casa. Ela tem medo de contar pra polícia, porque tem medo de ele fazer alguma coisa pior. E o que te fez decidir assim, eu vou sair, eu não quero mais? Descobri que tudo que fica na internet não apaga nunca mais. Então, tudo que a gente faz, uma hora ou outra, vai cair à tona, entendeu? Eu não queria mais sofrer, sabe? Porque senão eu ia fazer uma coisa pior com a minha vida. Algumas plataformas, elas têm sido utilizadas como ferramenta de recrutamento, né? Como primeiro contato, que a gente chama. Esse é o Roblox, que a gente ouviu muito falar durante a reportagem também. Exatamente, aqui a gente vê uma tela, né, do Roblox. Muitas vezes eles dissimulam a sua identidade, né? Fingem ali ser, por exemplo, uma criança, fingem ser um jovem para se aproximar de outra. E muitas vezes essa plataforma e outras têm sido utilizadas como porta de entrada, né? Então é muito cuidado, né? Se surge ali um player, né? Um jogador ali oferecendo ali alguma vantagem, oferecendo algum tipo de moeda, esse é um fator que pode ali gerar, deve gerar alguma atenção tanto por parte do usuário como dos responsáveis legais. Em nota, o Roblox diz que desenvolveu um conjunto robusto de medidas proativas e preventivas de segurança, que nos últimos 12 meses lançou mais de 40 melhorias, como filtros de bate-papo, monitoramento em tempo real e configurações que restringem os recursos que menores de 13 anos podem acessar sem a permissão dos pais. A repressão da Polícia Federal, ela atua não só no resultado, mas na causa. Vocês têm um projeto sobre isso, né? Exatamente. O projeto Guardiões da Infância é um projeto da Diretoria de Combate em Crimes Cibernéticos que busca justamente essa capacitação em 3 níveis, né? Em relação aos jovens e adolescentes, em relação aos pais desses jovens e adolescentes, em relação aos professores, à escola. Né? Pessoal, bom dia a todos, tudo em paz?
Hoje a gente vai falar um pouco sobre segurança e privacidade na internet. Já tiveram alguma aula sobre essas duas leis? O Marco Civil da Internet e a LGPD? São as principais leis quando a gente fala sobre a proteção do usuário no ambiente virtual. Posso aproveitar para fazer umas perguntas para vocês? O que vocês usam na internet? Que site que vocês usam mais? Roblox. Quem aqui já usou o Discord? Levanta a mão para eu ver, por favor. Poxa, bastante gente, quase todo mundo, né? A gente estava na pandemia. Foi um momento que a gente estava muita gente estava sem comunicar, assim. O Discord foi meio que um recurso para ter mais amigos, né? Amizade virtual, acho que bombou nessa época. Por causa disso, tem pais que eles querem segurando seus filhos e falam, desinstala. O que os pais podem fazer para que eles consigam jogar, consigam se comunicar, mas também não corram perigo, né? A gente não pode criminalizar a interação de jovens e adolescentes em redes que utilizam ferramentas de jogos, porque é uma forma de você se socializar, mas a importância é sempre manter esse canal de diálogo dos pais com os próprios filhos, não é? E em caso de verificação ou dúvida, ou que procure o auxílio de entidades ou a própria órgão de segurança pública para identificar se aquele sentimento de desconfiança do uso indevido possa ser algo mais grave.